Então o Senhor Jesus está dizendo que ele sabia, ele conhecia que aqueles irmãos, eles eram irmãos dedicados na obra do Senhor. Então eles tinham ortodoxia, porque veja que eles dizem assim, ó, eu sei que vocês não são enganados por aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Então eles tinham ortodoxia e eles tinham ortopraxia. Eu sei as tuas obras, vocês trabalham duro, vocês fazem boas obras. Uma igreja que tem ortodoxia e ortopraxia perfeitas, mas mesmo assim tiveram uma advertência muito grave do Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste ou perdeste o teu primeiro amor. E veja que o Senhor diz, você tem que se lembrar de onde você caiu, você tem que se arrepender, você tem que praticar as primeiras obras, senão eu vou tirar o teu castiçal. E você se lembra quando o Senhor Jesus falou que o castiçal era a igreja? O que é que o Senhor Jesus estava dizendo para os irmãos de Éfeso? Se vocês não entenderem que isso é muito sério, vocês vão deixar de ser igreja, vocês vão perder a posição de igreja, de noiva. Então, vocês precisam prestar atenção neste grave pecado. Veja, o Senhor está dizendo que é um pecado grave deixar ou perder o primeiro amor. O que seria deixar o primeiro amor? O que seria perder o primeiro amor? E o Senhor Jesus está falando de um esfriamento espiritual. O Senhor está falando de uma letargia espiritual. E como é que acontece isso? Como é que nós abandonamos? Como é que nós perdemos o primeiro amor? A própria carta está dizendo, está nos revelando. Veja, eu sei que você trabalha duro, o Senhor disse. Trabalhar duro é ruim? Não. O Senhor estava elogiando o trabalho deles. Mas, quando nós substituímos o amor ao Senhor Jesus pelo trabalho, o resultado será uma ortodoxia morta. Quando nós substituímos o amor que temos pelo Senhor, pelo trabalho que fazemos para Ele, o resultado é uma ortodoxia morta. Nós precisamos entender que o Senhor quer mais a nossa vida do que o nosso trabalho. Ele quer mais que nós possamos nos deleitar nele do que trabalhar para ele. O trabalho que fazemos para ele deve ser o resultado desse grande amor que nós temos por ele. Segunda coisa que nos leva ao esfriamento espiritual, quando nós examinamos os outros, mas não examinamos a nós mesmos. Olha, veja que o Senhor Jesus, e eu estou voltando a mais um elogio. O Senhor Jesus diz assim, ó, vocês sabem quando alguém diz que é apóstolo, mas não é. Vocês também vão contra a doutrina dos nicolaítas, que eu também aborreço. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, a doutrina dos nicolaítas. Agora, eles sabiam identificar quando alguém estava errado. Eles sabiam rejeitar quando alguém estava errado. Mas eles não conseguiam olhar e ver que eles também estavam errados. Isso fala de um exercício que muitas vezes, queridos irmãos, nós não conseguimos fazer ou nós nunca tentamos fazer, que se chama o exercício de autodistanciamento. O que é o exercício do autodistanciamento? É você conseguir olhar para você de fora, como se você fosse outra pessoa, examinando as tuas atitudes, examinando as suas práticas, examinando as suas palavras, examinando o seu temperamento, examinando o seu jeito de ser, examinando a sua vida espiritual. Nós devemos ter essa prática diária, porque quando nós fazemos isso, nós começamos a ver o quanto nós pecamos, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós dependemos da misericórdia, o quanto nós somos carentes da misericórdia e da bondade do nosso Senhor, e ficamos menos soberbos, menos orgulhosos e mais humildes.
Então o Senhor diz: lembra-te de onde caíste. E quando ele fala lembra-te de onde caíste, ele não está falando de uma posição, não é o local onde você caiu, mas é de uma situação. Você precisa lembrar como você era. Você precisa lembrar como era o seu amor pelo Senhor. Você precisa lembrar o que é que fez com que esse amor fosse substituído. Isso fala de intenção do coração, de motivação. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você pratica o que você pratica? É por amor ao Senhor Jesus? Ou de repente está sendo mais por amor ao seu próprio ego, para receber tantos louros, tantos elogios? Por quê? Então, lembra onde você caiu e se arrepende, para que você não perca o candeeiro. Volte às primeiras obras, né? Volte a ser como você era quando você tinha este primeiro amor. Então, veja, queridos irmãos, como isso é sério, como uma igreja que tem ortodoxia e ortopraxia pode estar em perigo mesmo assim, porque nós precisamos estar sempre examinando, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a olhar como ele olha para as nossas vidas.